Então, hoje, o tema de hoje que Deus colocou no meu coração é para falarmos sobre orações respondidas, né? Então, Deus está nos dando essa palavra, orações respondidas. Então, se você está no propósito de oração, você está vendo lá, a gente pediu de uma forma assim bem simples, fala aí o que você gostaria que a gente orasse por você, em quais áreas. Mas vocês vão ver na ministração de hoje que nós podemos ser muito mais específico naquilo que nós estamos pedindo para Deus, tá? Para a gente entender quando Deus responde a nossa oração. Porque às vezes você pede assim, ó, eu gostaria, né, de tal coisa, mas se você não especifica, você não vai saber se Deus já está te atendendo naquilo que você está orando. Então a ministração de hoje é nessa linha. Então, como eu disse, tudo que nós estamos vendo, a direção de Deus é o fortalecimento na fé. A partir do momento que nós estamos fortalecidos na fé, a gente começa a buscar mais, né? Você começa a sentir que realmente, você começa a perceber Deus, né, agindo na sua vida, e você se motiva mais a estar orando mais, lendo a Bíblia, acompanhando a palavra. Mas se você não tem percebido, se você está disperso, então essa motivação, ela vai se esfriando e de repente a gente começa a andar pelas nossas próprias pernas, achando que a gente sabe muito bem o que fazer. Na verdade, nós não sabemos de nada. Quem sabe do dia de amanhã? Na verdade, quem sabe o que vai ser o amanhã? Deus nos guia e nos prepara para o amanhã. Então, a gente tem que viver o hoje, mas com sabedoria, porque o nosso hoje influencia no amanhã. Se você quer um amanhã abençoado, viva bem o dia de hoje. Viva bem, que eu digo, na direção de Deus, né? Naquilo que Deus tem sonhado para você. Então é isso que Deus tem trazido para nós, né? O fortalecimento, tá? Então, esse é um treinamento que está sendo dado em a ministração de hoje para despertar a nossa fé, tá bem? Quando a gente fala aqui na ministração da palavra, né? Abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver o capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Hoje nós começamos a palavra bem mais cedo, né, irmão? O louvor, eu falei assim, caramba, né? Já está na hora da oferta. Acelerou aí. Mas glória a Deus. Mateus, aqueles que falam assim, eu vou entrar sintonizar na internet lá pelas 19h15, que é a hora que começa a palavra, hoje ele vai perder uma parte da palavra. Bem, né? Deveria estar conosco desde o início, né? Tem pessoas que costumavam chegar no meio do louvor, né? Quando o louvor já começou, as pessoas chegavam, né? Por que você chega assim no meio do louvor? Se Deus opera no meio do louvor, então não chegava no começo, não estava entendendo errado. Irmãos, como eu disse, Deus, quando nós começamos esse propósito, antes de entrar aqui na palavra, quando nós começamos esse propósito de orar, de buscar, e uma direção que Deus deu para a nossa igreja, Deus já está trabalhando, né? Deus já está se movimentando no reino espiritual, as coisas já estão acontecendo. Por exemplo, quando alguém marca um casamento, por exemplo, alguém marca o casamento para o mês de maio, né? Hoje nós estamos em setembro. Se marcou o casamento, a festa vai ser em maio, mas a partir do momento que marcou, já começa, né? Toda aquela movimentação, aquela preparação para acontecer a festa lá. Mas eu tenho assim comigo, que a festa, quando você vai fazer uma festa, ela é tão boa no dia da festa como a preparação da festa, né? A gente se movimenta, a gente se empolga, se motiva, né? Então, exemplo desse caso que eu falei, né? Aquele que marcou um casamento para maio, já começa a participar já. Também, quando nós começamos
a igreja começou a orar, interceder pelos outros, que já começamos desde o domingo passado, Deus já está agindo em nosso favor. Né? A bênção, as entregas, né? Vamos ter um evento, está lá em novembro, né? Final de novembro, mas desde já, Deus já está dando ordem aos anjos a nosso respeito. Deus já está preparando, está vencendo, já mexendo com situações que nós estamos orando. Então, é lindo, maravilhoso a gente andar em sintonia com o reino espiritual, né? Na direção de Deus. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. O que acontece aqui nessa passagem, irmãos? Nós vamos ver aqui sobre quando o ato dos apóstolos já depois que Jesus é crucificado, tal, a vida segue com a igreja primitiva, né? Os apóstolos começam a fazer a obra para a qual eles foram chamados, e há perseguições, tá? E há perseguições. Então, quando a gente vê aqui essa passagem aqui que nós vamos tratar aqui, Herodes, o rei Herodes, perseguindo, ele já tinha perseguido Tiago, né, que é o irmão de João. A palavra começa falando, né? Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar. Então, o Herodes aqui é o neto do rei Herodes, que quando Jesus nasceu, mandou matar todas as criancinhas, né? Então, naquela época, o Herodes era o nome dado ao rei, né, dos judeus e da época. Só que os seus filhos, ele teve 3 gerações, né? E esse Herodes que nós estamos falando aqui no capítulo 12 é um neto daquele. Aquele lá já morreu, nasceu outro, e agora nós estamos falando do neto dele, que é o rei Agripa I, tá? E esse rei Agripa I, os reis ali naquela época dos judeus, eles tinham o Império Romano de um lado, né, oprimindo eles, e ele queria estar bem com os judeus. Então, o rei ali é uma figura política. O rei, para ficar bem com o povo judeu, eles, como houve ali, né, recentemente, Jesus tinha sido crucificado, considerado os cristãos uma seita, uma coisa ruim, que era, né, armou-se uma guerra contra os judeus, no sentido de que Jesus, a palavra que Jesus trouxe, confrontava com aquilo que os judeus pregavam. Tanto é que os fariseus mandaram matar Jesus. Então, o povo judeu, ainda com aquela mente de perseguição ao cristianismo, né, àqueles que eram seguidores de Jesus, então o rei Agripa, para poder ganhar moral, né, vamos imaginar que fosse uma eleição, ele precisasse de voto. Eu não estudei a esse ponto, mas ele precisava estar bem com o povo judeu. E ele mandou matar Tiago, irmão de João, um dos filhos de Zebedeu. Olha o que diz aqui na palavra, assim, quando você lê Atos 12, diz assim, ó: por aquele tempo mandou o rei Herodes, que é esse Agripa, que é o neto do Herodes da época de Jesus, prender alguns da igreja para maltratar. Então, o povo queria ver aqueles que se diziam cristãos, queria ver como foi, assim, criou-se uma rixa, né? Porque os cristãos trouxeram a verdade e os judeus não concordaram com a verdade. Então, esses aqui são heresia, tudo que eles pregam é tudo falso e tal. Então, o povo judeu tinha os cristãos como uma seita, né? Um pessoal que inventavam as coisas, que Jesus não era nada do que eles disseram, né? Então, quando o rei percebe, e eu quero agradar os judeus, então ele começa a maltratar o pessoal da igreja. E ele prende Tiago. Tiago era um dos 2 filhos de Zebedeu, né? Tinha Tiago e João, lembra?
Tiago e João eram 2 irmãos, e manda, no verso 2 aqui, diz assim, ó, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Então, o rei Agripa, esse Herodes III aí, ele manda matar Tiago, e faz um sucesso danado. As pessoas, né, tá vendo, esse rei é bom, matou lá um dos principais, né, seguidores de Jesus. E agora, o líder é Pedro. Então, se matar Tiago rendeu um exemplo, né? Ele ficou muito popular, né? Esse cara que é o rei bom, né? Que nós precisamos, que matou esses judeus, esses cristãos, né? Que eles já chamavam ele de seita de caminho, o pessoal do caminho que seguiam a Jesus. Então, aí esse rei, qual que é a ideia dele? Prender o líder da igreja, Pedro. Ele mandou prender. E aí, como deu um ibope muito grande e ele ficou muito bem na fita com os judeus, ele programou matar Pedro também para ficar, né, bem na fita com os judeus. Mais ainda, né, se ele, ao matar Tiago, já fez sucesso, imagina se matasse Pedro. Então, o que acontece? Tiago, inclusive, só para os irmãos lembrar, né, quem conhece bem a palavra, vai lembrar de uma passagem que a mãe de Tiago e João, quando Jesus fala que ele tem que ir para Jerusalém, que ele vai ser entregue e tal, aí a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala assim: posso ter um particular com o senhor, mestre? Sim, eu queria fazer um pedido, que quando fores iniciar o teu reino, né, que os meus filhos sentem um à sua direita e um à sua esquerda, né? Lembra dessa passagem? Então, Jesus fala: olha, você não sabe o que você está pedindo, tá? Você não sabe o que está pedindo. Será que ele está disposto, será que vocês estão dispostos a beber do cálice que eu beberei? Aí, eles falaram: sim, queremos beber do cálice. Aí Jesus: tá bom que vocês queiram, mas até isso vocês podem beber então do cálice. Todavia, quem vai sentar à direita ou à esquerda, isso não é comigo, é com o Pai, né? Então, irmãos, só concluindo aqui, Tiago bebeu do cálice de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque aqui ele foi passado a fio da espada, ou seja, ele foi morto, né? Como Jesus foi morto por pregar a palavra, Tiago também foi morto por pregar a palavra. Isso que é beber do cálice que Jesus beberia, ser morto pela palavra, por conta de trazer a palavra. Então, só seguindo aqui, né? Então esse rei, ele tinha um propósito enorme. Bom, a minha moral com os judeus já está alta. Mandou prender Pedro, né? E a proposta dele era executar Pedro, o líder da igreja, para fazer então o ápice do sucesso dele como governante dos judeus. E aí, né, a palavra diz assim, ó, ele queria maltratar o pessoal da igreja, já tinha feito passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isso agradável aos judeus. Ele sabia que isso era bom aos olhos dos judeus. Então ele queria agradar os judeus e prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. A festa dos pães asmos começa na Páscoa e levam 8 dias. Então, a proposta de Herodes, esse neto do primeiro Herodes, era fazer daquele movimento que os judeus estariam juntos, fazer uma festa e trazer ali na festa da Páscoa, passar a espada também Pedro, e para coroar, né, a proposta dele. Então, vocês vejam um plano diabólico, né? Você tira agora a pessoa política do rei,
e leva para o lado espiritual. Deus querendo fazer a obra através dos seus discípulos e o mal levantando-se, assim como levou Jesus, né, à cruz, falou assim: nós vamos acabar com esses discípulos também, para que não haja a propagação da palavra. Então o mal se levantando para parar a obra de Deus, né? Então esse é o cenário que nós estamos vendo aqui nessa palavra, né? E continuando a ler aqui, tendo feito prender a Pedro, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né? Durante a festa dos pães asmos, ele queria apresentar ao povo, né? Fazer aquele show e matar Pedro. Bom, olha só, né? Olha só, Pedro foi preso, né? Ele foi preso, foi levado ao cárcere, né? Segundo o que nós vimos aqui. Mas nós vemos aqui o seguinte, né? Que o mal, né? O maligno estava ali preparado para poder, né, fazer ali um estrago nos propósitos de Deus. E Pedro, como era o líder da igreja, o rei falou o seguinte, né? Prenda ele, mas guarde muito bem esse homem, porque ele não pode, esse propósito tem que acontecer. O que vocês vão fazer? Falou assim: eu quero 4 guardas, né, 4 rondas de soldados. Envolveu 16 soldados para guardar Pedro. Além disso, botaram algemas nele, né? Pensa você, prenderam Pedro, e naquela época eles prendiam o prisioneiro ali, tirava a roupa dele, deixava ele nu, além das surras, né, que eles levavam, ele ficava nu. E falou o seguinte: esse homem é muito importante. Esse propósito de mantê-lo preso e fazer a execução dele vai ser fundamental. Então não pode ter falha. Por isso, ele falou assim: montem 4 escoltas de 4 homens cada uma. Ou seja, a cada 4 horas, né? Cada 3 horas, né? Porque são 12 horas, não, 24 horas, 6 horas. A cada 6 horas, trocava a guarda. 4 homens guardando, revezando, né? Com algemas. Do ponto de vista, né? Do ponto de vista aos olhos do homem, Pedro estava com a condenação irreversível. Pedro não teria outra forma, porque não tinha como, não tinha quem ir lá lutar. Os judeus, os cristãos não tinham armas, não tinha luta, não tinha soldado, não tinha nada. Quem poderia enfrentar uma guarda, né? Uma guarda num cárcere, né? Guardado por esses soldados, todo assim direto, né? Uma guarda revezando de 6 em 6 horas. E aí, Pedro estava condenado e de forma irreversível. Irmãos, se você soubesse o que está acontecendo, né? Prenderam. Você já viu que mataram Tiago. Se coloca no lugar de Pedro, né? Você viu que mataram Tiago, que era tão importante quanto Pedro, né? Pedro era o líder, mas todos eles tinham uma função semelhante, que era levar, né, a palavra de Jesus, o Evangelho. Então, imagina Pedro ali sabendo que ele estava já sentenciado. Aí teve mais um detalhe. Agripa, né, ele se lembrou que era costume dos judeus, na Páscoa, libertar um prisioneiro. Aí ele falou o seguinte: vai que esse povo resolva, como falaram, soltem Barrabás, né? Lembra na crucificação de Jesus? Soltem Barrabás. Falou assim: vai que esse povo fala, soltem Pedro na Páscoa. Aí ele falou assim: então nós não podemos vacilar. Aí Agripa falou o seguinte: leva ele à execução hoje. Não deixa chegar na Páscoa. Vamos supor, eu não sei qual era o dia aqui, mas suponha que fosse no sábado, né? Que a Páscoa é no domingo. E aí
no sábado, ele pega e fala o seguinte: opa, espera aí, a gente corre o risco do povo que querem estar me aplaudindo aqui, de repente dá uma invertida lá e eles mandam soltar Pedro. Então vamos antecipar a execução desse homem. Então a palavra diz aqui, né, no verso 5, no verso 4 ainda, né, tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas e 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentar ao povo depois da Páscoa. Aí, Pedro, se fosse eu, se fosse você, nós nem dormiríamos à noite, não é verdade? Sabendo que eu estou algemado, com essa guarda, não tem ninguém para lutar por mim, né? Não tem nenhum exército assim armado para vir e vencer esses soldados e quebrar aquelas algemas. Então, se sou eu, se é você, provavelmente, né? Nós nem dormiríamos aquela noite. Falou assim, não tem como dormir. Quando a gente fica preocupado, angustiado, sem uma solução, a gente não fica sem sono. E o que aconteceu com Pedro? Vamos ler aqui. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Opa! Eu não estou só. Existe uma igreja intercedendo por Pedro. Enquanto o mundo, né, maligno estava ali, já vamos executar mais um líder dos cristãos, desculpa, né? Do outro lado, né, tinha uma igreja orando, intercedendo por Pedro, tá? E com isso, olha o que acontece. Havia oração, né, incessante a Deus por parte da igreja em favor de Pedro. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Enquanto eu e você talvez nem dormisse aquela noite, né? Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere, né? Então, isso é uma coisa fundamental para nós pararmos para pensar nesse momento em que nós estamos vivendo. O maligno, né, ele tem, né, a palavra diz que o império das trevas jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Ele tem uma força, ele tem um propósito, mas, né, nós temos a igreja. Nós temos o poder da oração em nosso favor. Irmãos, quem entraria lá, literalmente, dentro da prisão para quebrar as cadeias? Ninguém, não tinha ninguém. Mas o poder da oração da igreja trazia Deus para entrar naquela cadeia e quebrar aquelas correntes. O poder da oração de uma igreja que orava incessantemente trazia. Ela não podia estar lá, não tinha gente com espada, com lanças para guerrear contra aquele soldado, mas tinha uma igreja orando e isso era o suficiente. O poder da oração de uma igreja que ora para Deus em favor de alguém. É isso que Deus está trazendo para nós nessa mensagem aqui. Olha o que aconteceu. Por essa intercessão da igreja, porque Pedro, que estava lá, poderia nem dormir, ele falou assim, olha, minha vida está na mão de Deus. Eu já fiz, estou fazendo, e quem manda, quem é soberano na minha vida é Deus. Eu não posso fazer nada, mas ele descansou no Senhor, ao ponto de dormir, né? Sabendo de tudo que estava acontecendo, ele dormia. E no verso 7, diz que, eis que, porém, sobreveio um anjo, tá? Tendo, então, pulei aqui. Sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa, né? Irmãos,
Deus interveio, então mandou uma pessoa lá para salvar Pedro. Aí eu pergunto, Pedro estava lá com as suas algemas, com as suas cadeias, né, que eles chamam de cadeias, né? Então pensa que Deus manda lá uma providência. Aí você fala o seguinte, né? E essa pessoa chegou lá, arrancou as chaves do soldado, dominou os soldados, venceu os soldados, catou a chave das cadeias, abriu aquelas cadeias e libertou Pedro. Não precisa disso. Deus é poderoso. Deus, só o fato de Deus já ter dado a ordem a seus anjos para que aquelas cadeias fossem abertas, só a presença dos anjos, as cadeias se abriram, tá bem? Não precisa de chave. Deus não precisa de chave, Ele é a chave. Quando nós invocamos a Deus, não precisa ter chave, Deus abre. Deus é Ele que faz a obra. Pedro estava lá, né? Quando o anjo vem, acorda ele, falou assim: levanta, Pedro, levanta, né? A palavra diz aqui que o anjo interveio e despertou a ele e disse: levanta-te depressa. Então o que aconteceu? As cadeias caíram das suas mãos. Irmãos, é esse Deus. Deus, Ele não precisa de chave, Ele não precisa de porta, né? Ele faz, né? Ele faz aquilo que lhe apraz. Se a ordem era abrir aquelas cadeias, as cadeias se abriram. Aí quem tem a chave? Porque às vezes a gente fala o seguinte: ó, precisa de tal coisa, mas quem tem essa coisa, até achar a pessoa que tem a chave, até achar não sei o quê. Deus falou assim: não precisa de chave, eu já sou a chave. Você tendo a Deus, as coisas já estão resolvidas. Se você tem a vontade de Deus, a ordem de Deus, o anjo de Deus entra em ação, aquele emissário de Deus veio e despertou Pedro e as cadeias caíram, né? Olha só, disse-lhe o anjo depois: cinge-te as calças e as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, irmãos, isso é uma intervenção sobrenatural de Deus. Milagre. Isso é o que nós chamamos de milagre. Coisas que os nossos olhos jamais entenderiam, uma lógica de alguma coisa que precisa de chave. Essa porta aqui para eu abrir, se estiver trancada, eu preciso da chave. Se ninguém tiver a chave, eu tenho que chamar um chaveiro, fazer a chave. Quem pode copiar essa chave e tal. Mas quando a gente fala da intervenção de Deus, todos esses problemas que para nós é problema, para Deus não é problema. Porque Deus, basta Ele dar a ordem a seus anjos a nosso respeito, e as coisas acontecem. Não precisa. A nossa ordem da lógica é ter uma chave, e é ter toda aquela situação de obstáculo que nós temos que enfrentar. Deus não tem problema nenhum com esses obstáculos, que é obstáculo para nós. Então, nisso aqui, né, olha o que aconteceu, né? Nós vimos aqui, dentro do contexto, nós vimos aqui uma situação de uma prisão irreversível, vamos chamar assim, né? Como eu estava dizendo. Sem nenhuma chance de Pedro sair dessa aí. Então, o que nós estamos relacionando com Deus falando para a nossa igreja? Eu não sei a sua vida, eu não sei as lutas, mas tem situação que para nós, aos nossos olhos, é impossível. Mas para Deus não, amém? Basta Deus dar ordem a teus anjos. Eu queria falar para vocês nessa noite, que nós temos situações na nossa igreja, de pessoas desenganadas pelo médico. Pessoas que o médico falou que não tem jeito, não há mais o que fazer e vai morrer. E, né, vamos fazer o quê? Temos duas situações. Eu queria falar para vocês que Deus está falando, se nós tivermos fé, nós vamos ver o impossível acontecer. Amém? Nós temos vivido assim um evangelho de
acreditar em Deus, de pedir a Deus, mas Deus está falando o seguinte, né? Eu sou o Deus do impossível. Quem é que vai ver o impossível? Aqueles que creem. Então, irmãos, tem duas situações. Tem uma pessoa que está nos ouvindo pela internet, onde eu estava lá em Sorocaba, e a minha cunhada Cida, né, ela falou, pastor, o médico desenganou. Eu falei assim, mas a palavra dele não é a última. E eu creio que talvez ela esteja ouvindo agora. E eu quero colocar em propósito para a igreja, para que a gente interceda, que a gente conheça esse agir sobrenatural de Deus, que a gente presencie, que a gente experimente esse sobrenatural de Deus. Eu estou falando o caso dela, mas eu tenho certeza que tem situações que você está passando por lutas, que também você não vê como saída, mas para Deus tem saída. Quando nosso impossível vai embora, aí é a hora que entra o nosso Deus do impossível. Então é isto que Ele nos chama a conhecer, a crer, a orar e a buscar. E quando a gente crê, ora e busca, nós vamos ver um milagre acontecer. Uma segunda coisa também que eu quero colocar aqui, né? Não tem assim... É muito pessoal também da parte da minha família lá. A Ellen está com o irmão dela no hospital. Eles viajaram para cá. Toda a família veio porque ele está já há alguns meses de forma assim desenganado, né, por conta do tumor no cérebro, né, que está muito grave, não tem como operar. E tudo o que foi possível fazer foi feito. E de repente, né, a situação se acomoda. Parece que estabiliza, mas ele está sem as funções, está assim, sem reação. Mas, de repente, esse tumor volta a crescer. E é um tumor muito agressivo, como diz aí os termos médicos. E, nessa sexta-feira, né, eles foram lá para o hospital, e porque a situação era assim, estava crescendo, evoluindo, que estava assim... situações assim muito críticas da saúde dele, que não havia assim como tratar. Mas existe muita gente orando. Existe muitas orações. A mãe da Ellen está lá o tempo inteiro, uma pessoa de grande fé. A filha dele falou assim para a avó: vó, eu não perdi a fé, por favor, você não esmorece não. Né? A filha, né, que é a neta, né, filha do Laudson, né? E eu queria propor para vocês acreditarmos no milagre. Assim como essas duas situações são situações declaradas, que não há assim como fazer. O médico, medicina, disseram que não tem como fazer. Não pode fazer a quimio, não pode fazer a radioterapia, não pode passar por cirurgia. E eu nunca vi falar que um tumor regrida assim, nada disso acontecendo. A não ser que Deus faça isso acontecer. Amém? Então vamos orar. Coloca isso em oração, esses dois pedidos. Não existe nenhum compromisso. Eu não falei nada com a família que a nossa igreja estaria orando. Não quero falar, olha, nós vamos orar, vamos entrar numa campanha, vamos fazer. Não. Deus está trazendo para nós a oportunidade de experienciar milagres. E tem duas oportunidades. Nós sabemos que a vontade dele é soberana, mas Deus é Deus de milagre. E quando a gente ora e crendo, se nós buscarmos, Deus, ele é poderoso para mandar um anjo lá, né, e fazer com que uma ordem do Senhor, esse tumor, tanto da Cida quanto do Laudson, desapareça. Então, eu estou orando, e eu gostaria de convidar você, também está orando. Então, nisto é que Deus está trazendo para nós o seguinte, né? Quando aquilo que é possível para você acaba todas as suas tentativas,
Aí entra a oportunidade para você conhecer o Deus do impossível. Porque enquanto a gente está correndo no médico, a gente está fazendo isso, tal, nós estamos falando, não, porque tem jeito. Mas tem uma hora que você fala assim, olha, não tem mais jeito, a não ser que Deus haja por nós. Eu estou falando esse exemplo desses dois casos, mas estou falando também nos casos do seu pedido de oração. Temos situações aqui que muitas pessoas colocaram assim pedidos de oração, mas às vezes, né, não quer abrir. Ah, não, tal, eu vou pedir só para... Se você tem uma causa difícil, se você tem situações, Deus está chamando a gente para acreditar, para orar, para buscar e para nós conhecer a mão de Deus, o milagre. Eu quero crer que nós vamos ter muitos testemunhos, né, de milagres na nossa igreja, pela fé, né? Não que Deus tenha qualquer obrigação conosco, mas a palavra que nós vimos domingo passado é que Deus, para Ele agir, nós precisamos de pedir. Deus, Ele tem poder para fazer tudo, mas se nós não pedirmos, se nós não entrarmos com a nossa petição, por isso Jesus fala, né, para que não andeis ansiosos com coisa alguma, antes leve à presença de Deus todas as suas petições, né, súplicas, né, para que Deus possa nos ajudar. É isso que Jesus fala para nós. Então vamos fazer isso, vamos acreditar. Se Deus está nos chamando como igreja para esse propósito de oração, nesse período, né? Então, nós fazemos o seguinte, né? Quem está orando, as pessoas colocaram, olha, eu quero que ore para mim nessas áreas, né? Amanhã eu vou mandar para as pessoas outros pedidos de oração. Para quem está pedindo oração, eu estou pedindo para orar para também outras pessoas. Mas hoje, eu quero que você repense o seu pedido de oração. Se tem alguma coisa que você não acreditava e nem sequer pediu, Deus está falando assim, creia e seja, né, apresente diante de Deus a sua petição. Creia, mas crendo, né? Então, nisso aqui, eu quero ver que Deus, Ele está nos chamando para que a gente confie nele, e eu quero crer que nós vamos levantar aqui uma igreja de oração, uma igreja assim que tenha fé, porque muitos já perderam a fé. Muitos não têm visto o sobrenatural acontecer. Por quê? O sobrenatural acontecer por quê? Porque já não creem mais, mas Deus está chamando para a gente experienciar milagres. Situações que você tem lutado, creia, né, que Deus está agindo em nosso favor. Então, o que aconteceu aqui? A palavra de Deus diz que enquanto Pedro estava ali, sem chance nenhuma, do outro lado tem uma igreja orando incessantemente. E 1 João 5,11, a palavra diz, esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Irmãos, a primeira carta de João fala o seguinte, olha, essa é a confiança, que tudo que eu pedi, ele está nos ouvindo. E ele, né, a palavra diz que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele está nos ouvindo. E ele pede para levar a ele todas as nossas petições. Então é a hora da gente ver, né, naquilo que você pediu, né, dá uma repensada. Se você quiser mandar uma mensagem, pastor, coloca mais tais coisas no meu pedido de oração. E quando você receber o pedido de oração que eu vou mandar de alguém que você esteja orando, ore com fé. E aí, nessa oração, é uma oração de concordância, né? Porque você está orando, crendo naquilo, e você vem para eu orar, e eu oro também profetizando, né? Como Ezequiel profetizou no Vale de Ossos Secos, que aqueles ossos se cobririam de carne, e isso aconteceu. Então, Deus está nos chamando para despertar a nossa fé, né? Agora, eu queria, assim, nessa direção, eu queria dizer para vocês que hoje o tema é orações respondidas. Se você está orando e não está percebendo que Deus está respondendo a sua oração, você fica desmotivado. Mas quando você percebe que Deus ouviu, como diz a palavra, e já respondeu, você fala, opa, né? Não é que funciona, né? Quando eu oro à vontade de Deus, Deus está esperando que eu peça para poder Ele me atender,
e ele cumpriu aquilo que está na palavra, né? Eu queria dar um testemunho. Eu pedi, o pastor Rodrigo esteve conosco até hoje, né? Essa hora ele já está de volta lá, que ele tem um culto lá em Cajubi. Mas ele esteve conosco esses dias, né, por conta dessa situação do cunhado dele. E eu pedi para ele, e ele concordou, né, que eu citasse aqui um testemunho que ele deu, de como ele, uma oração dele respondida, que diz respeito, assim, muito particularmente, quando ele conheceu a esposa dele, a Ellen, né? Então, talvez alguém tenha ouvido direto dele, mas quem não ouviu, ele me autorizou que eu pudesse citar. Quando nós falamos aqui, né, que nós precisamos orar e acompanhar, ver se Deus está respondendo aquela oração, porque aquilo nos motiva a continuar orando, senão a gente acaba desmotivando. Não vou orar não, né? Nós precisamos criar um tipo de um diário de oração. Aquilo que você está orando a Deus, escreva. E eu, por exemplo, nesse pedido que eu estou fazendo para a igreja, vocês estão tendo que definir o que vocês querem que orem. Então, de certa forma, eu estou obrigando, em termos, né? Estou deixando com que vocês registrem o que vocês estão pedindo. Só que tem muitos pedidos vagos. Eu quero mais fé, eu quero mais isso, mas aquilo é muito genérico, né? Seja específico. Por exemplo, quando você faz um pedido, né? Você faz um pedido no delivery, né? Para poder hoje com a pandemia, né? O que tem mais é você pedindo pizza, pedindo almoço, fazendo alguma coisa por telefone, num aplicativo. Como é que funciona? Você faz o pedido, esquece? Não. Você fica acompanhando, né? O que você pediu e se virá aquilo que você pediu. Teve uma vez, né, que a nossa netinha estava em casa, a Jéssica, né, com o Matheus. A gente fez um pedido para o McDonald's, né, no iFood, para o McDonald's trazer lá um lanche. Um lanche bem assim, bem substancial, né, um pedido bem substancial. Aí trocaram o pedido. O nosso pedido, que tinha vários lanches, foi para alguém, não sei quem, e veio para nós um pedido que era 1/3 do pedido que nós tínhamos feito, e eu tinha pago. O que eu fiz? Eu fui reclamar, né? Eu liguei lá, eu pedi tais e tais coisas, você mandou só isso? Meu Deus, entregaram, fizeram coisa errada. O que fizeram? Mandaram outro pedido. Não que Deus vai errar no pedido, mas como é que você vai saber se aquilo que você pediu para Deus, alguém está entregando, não é uma comida que alguém está mandando, que não foi Deus que mandou? Aí você recebe uma comida errada, você come aquela comida achando que é de Deus, e você vai falar, Deus, não era bem isso que eu queria. Mas quem te disse que esse pedido foi eu que mandei? Então você precisa saber o que você está pedindo a Deus, especificamente, para que você saiba que aquele pedido que você está recebendo é o que você pediu para Deus. Aí, eu estou fazendo esse pano de fundo para contar a história do pastor Rodrigo, né, que ele testemunhou. Ele, há 18 anos atrás, né, ele, há um pouco mais, ele teve um noivado que não deu certo, e ele ficou um período assim, meio desiludido, né, na área sentimental dele e tal. E uma época que ele estava passando assim por outras igrejas, e ele, ouvindo uma pregação numa igreja que eu não me lembro qual, o pastor estava pregando exatamente isso que eu estou falando para vocês. Quando você for orar, seja específico, para quando você receber, você saber que foi Deus que te mandou, né? E aí, ele estava buscando que Deus mandasse aquela que seria a sua companheira, né? Então aí o pastor deu até um exemplo. Por exemplo, se você for pedir o seu companheiro, o seu companheiro, a pessoa que vai ser, né, o seu esposo, o seu marido, né, conforme o caso, você precisa ser específico. Aí o meu filho, né, o pastor Rodrigo, na época, ele, tá bom. E ele disse que orou e falou o seguinte:
ele falou assim, eu vou orar, né, para Deus, que ele queria que a mulher dele, a mulher da vida dele, fosse uma pessoa temente a Deus, né, uma pessoa evangélica, uma pessoa cristã, né, uma pessoa que gostasse do louvor, porque ele gostava do louvor, né, e foi falando, né, as qualidades, as virtudes dela. Falou assim, olha, eu quero ser uma pessoa companheira, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que gostasse do louvor. E também, ele falou assim, lembrou dos detalhes, né? Eu quero que seja uma loira, dos olhos verdes. E foi assim, né? Pontualmente, assim, marcando lá no pedido. E orou. E depois, né, naquela época, não tinha ainda o WhatsApp, não tinha isso, mas não sei qual que era, se era o Orkut, o que era que eles tinham na internet. Ele colocou na internet o perfil que ele estava orando. Lá em Catanduva, quase 400 quilômetros daqui, estava a Ellen também procurando uma pessoa que Deus mandasse e colocou o perfil. E os dois perfis se encontraram, se conheceram. E ele pegou, ficou muito feliz, falou assim, agora eu vou ver se é mesmo, vou conferir se é isso. Marcou para ir lá em Catanduva, né? Foi para lá para conhecer. E aí, 8 meses depois, eles casaram. Estão casados hoje já há 17 anos. Irmãos, assim, o que nós estamos falando? Deus, Ele é um Deus de detalhe. Quando ele mandou fazer o tabernáculo, quando você lê lá, né, o livro de Levítico, está lá em Levítico, que ele especifica como é que deve ser o tabernáculo, ele especifica tudo. Quando Deus manda Noé fazer a arca, ele especifica tudo, como é que tem que ser. Deus é Deus de detalhe, de minúcias. Então não tenha preocupação de falar, olha, se você, vamos supor, você está querendo um carro, mas fala, Senhor, eu estou precisando comprar um carro, mas não me deixa eu comprar um carro com problema, né? Venha com motor fundido, um carro com chassi adulterado, né? Um exemplo. Aí você fala o seguinte, para eu saber que é o Senhor mesmo que está me mandando, tal, eu quero assim, 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 assado. Seja específico na sua oração. E Deus responde, irmão. Eu estou falando, né? Foi assim, né? O testemunho do pastor Rodrigo é assim, né? Que ele, né? Ele encontrou a Ellen encontrou ele porque ele ouviu uma ministração, e Deus é específico, ele fez, Deus estava mostrando para ele o caminho, né? E assim eles se encontraram. E quantas pessoas não se conhecem pela internet e tal, colocando os perfis? Deus atende, mas seja específico. Porque quando você for fazer aquilo lá, você saiba que aquilo, olha, apareceu lá, não, mas não é que eu estou orando, não. Não é isso que eu estou orando. Porque às vezes, irmãos, acontece, mas não é aquilo que Deus... Aí você vai reclamar, Deus falou o seguinte, mas não entreguei seu pedido ainda. Eu estou preparando seu pedido, ó, vai ser aquela bênção que eu estou preparando. Mas ainda não chegou a hora. Não receba aquilo, né, que o inimigo pega, né, aproveita e fala assim, você está querendo, eu vi que você está louco para receber tal coisa e manda alguma coisa que não é aquilo que Deus preparou para você. Então seja específico, né? Tenha a audácia de falar, Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse essa direção para eu saber que é do Senhor. Deus gosta, né? Não é que você vai dar ordem a Deus, mas você vai pedir que Deus dê, né, que responda nessa linha. Então, nisso aqui, nós estamos vendo aqui que Deus, Ele é um Deus que atende às nossas orações. E quando você está fazendo oração, faça um registro. Porque tem muitas pessoas que começam a pedir tal coisa, aí já muda para tal pedido, Deus já atendeu aquele, mas ele nem lembra que foi atendido, e nunca dá um glória a Deus. Está sempre pedindo mais e mais e mais, e nunca... vem aqui e fala assim, não, hoje eu quero só agradecer, né? Uma bênção que Deus atendeu. Eu quero agradecer. Irmãos, quantas bênçãos Deus já nos atendeu? Quantas coisas você já orou que você nem lembra e Deus já atendeu? E às vezes você está aí, como diz assim,
nariz torto, né, com Deus. Porque eu estou orando, Deus não atende meus pedidos. Como não atende? Por isso tem aquele louvor que fala: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Conte todas de uma vez e verá tudo aquilo que Deus já te fez. Irmãos, então Deus, nós estamos falando aqui de um momento muito importante. É a direção de Deus atender às nossas necessidades. E para isso Ele colocou um propósito de oração, uns orando pelos outros. Profetizar, né, na vida da pessoa que está precisando de oração, está pedindo isso, aquilo. Agora, depois dessa ministração, talvez você, no seu pedido de oração, você falou assim: coloca tal coisa. Espera um pouquinho. Você tem orado a Deus? Você tem fé? Tem buscado? Qual tem sido o seu pedido? Então, aqui nós temos pessoas aqui que estão nos vindo pela internet, também talvez não pertença nem, não está com o nosso corpo, mas se você se identificar e quiser entrar nesse propósito de oração, a gente vai colocar o seu pedido de oração. Então, você que está conosco hoje, mesmo sendo visitante, não tem problema. Eu quero entrar nesse propósito de oração. Então, Deus está nos trazendo assim fortalecimento. E o fortalecimento nosso começa por acreditar, né? Buscar. Né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar, né? Então se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei, né? Deus está dizendo que Ele está pronto para nos ouvir. Então, às vezes, né, a palavra diz lá que pedis e não receber porque pedis mal. Mas quando a gente pede a vontade de Deus, Deus está assim querendo que a gente acredite nele, a gente testemunhe, que a nossa igreja seja uma igreja de testemunhos, né? De você vir aqui à frente e falar assim: olha, eu quero dizer que Deus me abençoou nisto, nisto e nisto. Quantas pessoas aqui foram abençoadas e quantos testemunhos nós temos tido? Muito pouco, quase nenhum. Mas não é que não esteja sido abençoado, é porque as pessoas falam assim: não, eu não vou contar lá na frente que Deus me abençoou. Irmãos, uma vez eu fiz até uma comparação. Imagina que Deus te deu uma sacola, né, das bênçãos e falou assim: pode pedindo que eu vou te atender. Só que aquela sacola, ela tem um tamanho. E cada vez que você recebe uma bênção, ela vai enchendo. E toda vez que você conta as bênçãos, ela abre espaço para receber mais uma. Às vezes você não está recebendo porque você está com a sua sacola de bênçãos já cheia e você não contou nenhuma. Você não compartilhou o que Deus fez na sua vida. E aonde está o poder de Deus? Quando nós falamos que nós servimos um Deus que ouve as nossas orações. Um Deus que está atento àquilo que se é orado nesse lugar, na sua casa, no seu secreto. Eu quero estar partindo assim, né, para o encaminhamento dessa mensagem aqui no final, falando uma coisa que logo no começo da minha conversão, isso me ajudou muito na minha fé. Foi um testemunho, né, do pastor João, não o pastor João da nossa igreja. Um pastor João, eu não sei como é que aquela fita veio, né? Uma fita cassete, na época era ainda fita cassete, né? Olha como é que é antigo o negócio. Um pastor João, esse pastor João é um pastor lá do Rio Grande do Sul, numa cidade que eu não sei o nome, e ele viveu da época da gripe espanhola ainda, né? E esse testemunho é fantástico. Ele fala o seguinte, né? Que na época da gripe espanhola morreu muita gente, né? É como o coronavírus. Eu não sei qual que morreu mais gente, se foi agora, se foi na época dessa gripe espanhola. Mas a situação da medicina era muito mais precária na época, né? Foi lá em 1918 a 1920. E ele tinha duas crianças, né? Um menino e uma menina. Se eu não me engano, o menino dele tinha uns 6 anos de idade, por aí, 7 anos de idade, a menina 6, uma coisa assim. E ele, né, ele era pastor, né, conhecedor da palavra, e ele estava sempre orando, pedindo a proteção de Deus, para que Deus livrasse ele daquela situação, né, de perigo. E um dia, a mãe dele
que era uma pessoa de oração, falou assim: olha, Deus me revelou num sonho para falar para você, meu filho, começar a orar, porque ele trouxe assim uma revelação que uma nuvem negra estaria assim aproximando da sua casa, que essa nuvem negra traria uma dor muito grande, mas que você não desistisse, subisse pela escada da fé, que aí a hora que você subisse até o último degrau, você ia ver o sol da justiça que ia, né, tirar toda a escuridão. Ninguém entendeu absolutamente nada daquele sentido, mas ficou aquela frase: ó, Deus mandou falar isso para você. Aí, um dia, diz que a mulher falou assim: marido, né, não lembro o João, né, as nossas crianças estão estranhas. Já chamaram o médico, né, correndo. O médico foi lá e falou assim: estão com a gripe espanhola. E quem pegava a gripe espanhola, tchau, né? Morria. Não tinha o recurso dos respiradores que nós temos hoje, não tinha tal, né? Quem pegava, morria. Aí vai orar, né? Orando, né? Aí no segundo dia piorou, diz que era meia-noite, as crianças pararam de respirar, né? Foi piorando, meia-noite pararam de respirar. Aí ele disse que ele pegou lá o espelho, né, o recurso que tinha na época, né, para ver se estava respirando, não estava mais respirando, ele se desesperou. E ele falou assim: Senhor, né, e começou a clamar a Deus: Senhor, o Senhor é um Deus que tem poder para ressuscitar mortos, o Senhor tem um Deus que cura e tal, né? Aí ele começou a orar, porque ele falou assim, naquela hora ele falou assim: olha aí a nuvem negra. Mas ele lembrou para subir pela escada da esperança, e tinha lá o sol da justiça. Ele não entendia o que era, mas ele falou: a nuvem negra está aí. E começou a orar, e começou a acreditar, falou assim: não, Deus pode mudar isso. Se Deus mandou um sonho, mandou uma revelação, Deus é poderoso para mudar. E ele começou a orar, né? E ele falou o seguinte para Deus, presta atenção. Ele falou assim para Deus: Deus, se o Senhor ressuscitar os meus filhos, eu até emociono. Eu vou dizer ao mundo que o Senhor não só salva, como o Senhor ressuscita. E ele fez esse compromisso com Deus. E orou. Ele disse que foi quando foi 5:30 da manhã, que a casa deles era uma casa de madeira, e tinha lá, entre as madeiras, né, tinha uma brecha lá. Quando o sol brilhou, aquelas crianças, as duas, na mesma hora, voltaram à vida. Então, ele viu o milagre de Deus acontecendo ali na casa dele, porque ele acreditou, ele orou, ele buscou e tal. E ele vibrou e pegava essas crianças, e glória a Deus, e, né? Aí o menino falou assim: pai, quando o senhor estava orando, ele falou assim: Jesus estava me carregando no colo. Eu me emociono porque realmente eu fico imaginando. A criança de 7 anos falou assim: Jesus estava me levando no colo. E ele estava muito feliz, porque estava no colo de Jesus. Mas Jesus, ao ouvir aquele clamor, aquela fé, né, falou assim: você vai voltar, mas você vai dizer para o seu pai: eu fiz a minha parte e agora você faça a sua. Você vai dizer ao mundo que eu ressuscito. E a partir daquele dia, ele começou a visitar as igrejas e dar o seu testemunho. Irmãos, Deus é um Deus de poder. Deus é um Deus que Ezequiel, ele falou para Ezequiel: profetiza aos ossos secos, e reviveu. Quantos de nós acreditamos no milagre de ressuscitar? Mas Deus está falando assim: creia, ore, né? Nós não temos poder, Deus é soberano,
Mas Deus está falando o seguinte: o mesmo Deus que salvou Pedro, o mesmo Deus que fez os milagres que fez, é o Deus de hoje. Mas a igreja não acredita mais em milagre. A igreja não acredita no poder de ressuscitar aquilo que não tem mais esperança. Eu creio, irmãos, que Deus é poderoso para aquilo que o médico falou que está desenganado, tá? De voltar tudo atrás. Se você está vivendo situações difíceis, para Deus nada é impossível. Tudo é possível para o que crê. Então Deus está chamando para nós exatamente isso. Aonde está a nossa fé? Aonde está o poder de Deus? Está em você crer a quem você está orando. O poder está no nome de Jesus. O poder está no sangue de um justo derramado por nós, pecadores. Irmãos, uma vez eu tive uma ilustração que ficou muito forte para mim e nunca mais eu esqueci. Não lembro se foi um pastor, um professor de teologia, que falou um exemplo de Deus, de você representar Deus, de você falar no nome de Deus, na autoridade de Deus. Ele falou o seguinte: um guarda rodoviário lá nos Estados Unidos, no Texas, né? O Texas é uma região lá de deserto, né? Que tem estradas, rodovias, que corta aquilo lá, que tem assim centenas de quilômetros sem uma cidade. E naquele meio do nada tinha lá um posto rodoviário. E um guarda rodoviário de uns 80 anos, um senhorzinho, né? Que para levantar, né, levantava com toda a dificuldade já. E aí, vindo de lá, vinha uma jamanta. Sabe o que é jamanta, né? Aqueles caminhões enormes, carretas, naquela altura, 200 por hora, enquanto a velocidade ali era 100 por hora. Aquele guarda se levanta, né? Que o radar mostrou que vinha um louco de lá para cá, né, numa velocidade. Aquele guarda se levanta daquela cadeira, né, bota o cap, né, de policial rodoviário e vai lá no meio da pista e estende a mão lá para aquela carreta parar. Pergunta: uma carreta 200 por hora num deserto, o que é um velhinho, um senhor de 80 anos por uma carreta daquela? Nada. Ele poderia passar por cima ali, embora, ninguém, né, nada. Mas olha o que acontece. Olha o que acontece em termos de autoridade. Aquela jamanta, aquele motorista, ele parou, né? Não fez, ele respeitou aquela autoridade, porque ele sabia que se ele fizesse, se ele desviasse, se ele passasse, fizesse qualquer mal àquela autoridade, ele sabia que os Estados Unidos ia colocar a polícia inteira atrás dele. Era o governo, era o exército, era todo até achar ele, punir ele por aquilo que ele fez. Então, o que era aquela carreta contra um senhorzinho ali, todo encolhido? O poder dela, né, fisicamente, né, aquele não era obstáculo, mas a autoridade, que ele estava ali em nome, né, da autoridade dos Estados Unidos. Poderia falar aqui do Brasil, mas estou usando o exemplo que ele usou lá, o americano. Irmãos, quando você se levanta e fala no nome de Jesus, o mal sabe que ele tem que sair, porque senão ele vai ver é com o nosso Deus. Não é comigo, não é com você, mas é no nome que você está usando. Então o mal não pode resistir, porque Deus é Deus. Sobre todas as coisas, Deus é Deus. Nada pode impedir o agir de Deus. Quando você tem o mal, você tem que entender que se você usar o nome de Jesus, o poder do sangue de Jesus,
Aquele mal não tem como resistir. Então, acredite, nós não estamos falando no poder do pastor Aguiar, no poder do irmão, da irmã, não. Nós estamos falando no nome de Jesus. O nome que está acima de todos os nomes. O nome perante o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E aquele que não confessar, enquanto pode, vai confessar lá no dia do juízo final, antes de ser jogado no lago do fogo. Creia. Olha só, para nós encerrarmos aqui. Pedro, quando ele sai para a rua, ainda tinha um portão de ferro. E agora? Um portão de ferro. E agora? Simplesmente o portão se abre automaticamente, segundo a palavra. E Pedro, quando sai à rua, então o anjo do Senhor se apartou de Pedro. E vamos ver o que acontece aqui, depois disso. A partir daí, né, a palavra diz aqui que eles se apartaram, né, e saindo, retirou-se para outro lugar o anjo. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que tinha acontecido. Os soldados nem sabiam, eles passaram pelos sentinelas, e os soldados ficaram como bobos. Por quê? Porque era Deus agindo ali. Não era a Pedro que estava ali porque ele queria, mas é Deus agindo. A palavra diz que Herodes, tendo procurado e não achou, submetendo as sentinelas ao inquérito, ordenou que fossem justificados. Então, a palavra diz aqui que... não, eu pulei, eu queria ler uma parte anterior. Então, no verso 9, saindo dali, o seguia não sabendo que era um real, mas fazia por meio do anjo. Ele parecia antes uma visão. Depois de terem passado pela primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram para uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Bom, aqui para frente que eu queria destacar. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Irmãos, chegou nesse ponto que você falou assim: Deus agiu na minha vida. Foi Deus. Não foi médico, não foi remédio, não foi minha condição financeira, foi mão de Deus. O que você faz? A maioria de nós, obrigado, Senhor, né? Às vezes nem obrigado fala. Mas olha o que Pedro está dando um exemplo para nós que ele fez. A palavra diz assim: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente o Senhor me enviou, né? E considerando ele a sua citação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, né? Essa Maria, mãe de João, o Marcos é o Marcos do Evangelho de Marcos, aqui que nós temos no Evangelho, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Então ele foi lá na igreja, onde as pessoas estavam orando, para falar: a oração de vocês foi ouvida. Irmãos, nós estamos orando uns pelos outros. E a hora que você vê que Deus está respondendo essa oração, você vai dizer para a igreja: a oração, Deus já me atendeu nessa oração. Aí a palavra diz aqui, quando ele bateu na porta lá, veio uma cristã chamada Rode ver quem era. E quando viu a voz de Pedro, tão alegre que ela ficou, que ela nem abriu a porta, né? Ela saiu lá correndo: olha, Pedro está aí, né? Pedro, que nós estávamos orando, que estava na prisão, está aí. E ninguém acreditou, né? E a palavra diz que Pedro estava ali junto ao portão, e eles disseram: está louca? E ela, porém, persistia, afirmando que assim era. Então disseram: e é o seu anjo? Não. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então abriram e viram-no e ficaram atônitos. Eles, porém, fazendo-lhe um sinal com a mão para que se calasse, ele contou tudo, como foi que o Senhor o livrou. Irmãos, é isso. Deus está falando o seguinte: eu vou fazer
que nem foi falado naquele testemunho do pastor João. Jesus falou o seguinte: eu estou te devolvendo. Fala para o seu pai que eu fiz a minha parte, ele faz essa parte dele. Diz ao mundo que eu não só salvo, que eu não só curo, mas eu ressuscito. Amém? Tem muitas pessoas que falam o seguinte: esses milagres é só na época de Jesus, é só na época do Espírito Santo, ou melhor, dos apóstolos, né? Não! Tem milagres hoje acontecendo, tem milagre que já aconteceu na sua vida, na minha vida. O que nós precisamos é contar as bênçãos, para que uns fortaleçam os outros. Amém? Eu creio, Deus está falando o seguinte, ó, Deus deu essas duas direções. Olha o que o pastor João falou, né? Aquele senhor lá, né, falou o seguinte, ó, se o Senhor salvar o meu filho, ressuscitar o meu filho, eu direi ao mundo que o Senhor não só salva, como cura, como também ressuscita. Deus escuta a nossa oração. Faça um propósito com Deus, né? Mas cumpra, amém? Deus está querendo levantar um exército, não querendo não, Ele já deu ordem, né? E nós já estamos, um exército já está se movimentando na nossa igreja. E se você fala assim, pastor Agar, me inclua, eu quero fazer parte, eu quero estar nesse exército, com o maior prazer, nós vamos passar para você pessoas que precisam de oração e alguém vai orar por você. E se você entendeu nessa ministração de orações respondidas, que você precisa ser mais explícito na sua oração, não ter vergonha, porque eu não vou divulgar para a igreja toda, olha, isso aqui, o fulano está precisando disso, não. Eu estou passando só o número do seu pedido de oração, porque Deus sabe o que você está pedindo. E aquela pessoa vai orar, fala assim, essa pessoa que está pedindo isso, não me importa quem é, me importa que ela está precisando e eu profetizo na vida dela. Amém? Deus está querendo, irmãos, que a gente creia. Isso aqui é para que nós fortaleça na fé. Deus está falando assim, eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, de amanhã, sou o Deus de sempre, né? E é um Deus que está aqui nos ouvindo, e Ele não nos trouxe aqui apenas para termos mais uma pregação, é um propósito que nós estamos fazendo com Deus, amém? Eu convido o grupo do louvor que está vindo aqui para nós encerrarmos com aquele louvor lá, eu preciso de um milagre. Você que está precisando, talvez a sua luta não é assim de vida ou morte, mas é uma coisa tão importante que precisa de um milagre. Coisas que você não tem conseguido romper, né? Situações assim difíceis que você tem lutado, às vezes uma enfermidade, às vezes um problema que só você e Deus conhecem, quanto você tem sofrido por causa disso. Deus está falando, não, olha, aquilo que você não consegue, Deus falou assim, eu entro nessa parte, se você confiar, amém? Então, fica em pé, vamos estar orando.